Estamos navegando nas águas geladas do Atlântico Norte. E hoje é 14 de abril de 1912 e por volta das 11 da noite os passageiros estão animados. A orquestra tocando, os garçons ocupados servindo especiarias para os convidados. Tudo isso dentro do maior e mais seguro transatlântico já construído pelo homem, o RMS Titanic. Em meio a tanta festa e luxo, ninguém consegue perceber que na proa do Titanic existe um iceberg gigantesco. Nem mesmo a autoridade máxima a bordo, o capitão Edward Smith, que era na época o maior expert em navegações e a pessoa mais preparada para conduzir aquela embarcação. De repente, uma colisão acontece. As pessoas começam a ficar um pouco apreensivas, mas tenha certeza que isso é apenas um contratempo. Afinal, estamos a bordo da maior e mais segura embarcação já construída pelo homem. E a orquestra volta a tocar como se nada tivesse acontecido. O Titanic afundou por volta das 2h30 da madrugada, matando mais de 1.500 pessoas, e é considerado até hoje um dos maiores desastres marítimos da história da humanidade. Mas será que também não pode ser visto como um marco da arrogância e opulência humana? De achar que tudo que um dia foi grandioso não pode nunca acabar? Mas quer saber o que isso tem a ver com o livro Gestão do Amanhã e o atual momento que estamos vivendo? Então fica ligado nesse episódio do Resumo Cast que está apenas começando. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carriconde e Renata Libérica. Eu digo para as escolas de administração para pegar 60% do currículo que eles têm hoje e simplesmente tirar de lá e fazer um outro currículo completamente diferente que ajudam as pessoas a andar nessa velocidade. Não basta mais você aprender contabilidade, microeconomia. Hoje o principal aprendizado que você tem que ter é como você conseguir se adaptar rapidamente às coisas e andar rápido. Porque se olha para um lado, o teu negócio já era. E o nosso convidado de hoje, muito especial aqui no Resumo Cast, é um dos autores do best-seller Gestão do Amanhã, o José Salib Neto, que tem uma experiência de vida impressionante. Ele conviveu e trabalhou com líderes mundiais da gestão, como Peter Drucker, Jack Welch, Michael Porter, Philip Kotler, Tom Peters, Jim Collins, Bill Clinton, Tony Blair e a lista continua. Ele também é o fundador da HSM, uma das mais bem-sucedidas empresas de educação e negócios do Brasil e do mundo. Eu cresci no mundo, né, que na verdade nem eu sabia exatamente onde eu estava entrando. Eu comecei a HSM com 2 sócios de 86 para 87, né, com o objetivo de trazer alguns nomes interessantes do mundo inteiro para dar palestra aqui no Brasil. E mal eu sabia que estava fazendo parte de uma revolução de mudança na sociedade sem precedente, entendeu? Então, logicamente, eu acabei abraçando essa oportunidade. Eu tive a noção de onde eu tinha entrado, e não simplesmente trazer pessoas para vir dar palestra aqui e ganhar um dinheiro em cima. Eu tive, logo na minha pouca idade, a percepção que eu estava entrando numa revolução gerencial sem precedente, soube entendê-la, sobre trazer as pessoas que comandavam essa revolução. Crescemos a empresa através de vários produtos, mas mantendo o foco do pensamento revolucionário da gestão. Fiquei 30 anos com ela, com essa empresa. Já tinha vendido lá atrás, depois fiquei sócio minoritário algumas outras vezes, a HSM foi vendida 5 vezes.
coisas. E eu já estava pronto, basicamente, né, de ter feito essa lição de casa espetacular, de ter convivido com os maiores gurus da administração, de ter feito essa leitura bacana, todas as teorias de gestão que estavam mudando e mostrar para o mundo, para as empresas, para que caminho elas deviam seguir. Consegui construir uma empresa super respeitável. A HSM tem 32 anos de idade e tem uma alma de startup, o que me dá muito orgulho. Ela, no ano passado, teve um dos maiores lucros da história, né? Sem o Salib dentro, já há 2 anos fora, então isso me dá muito, muito orgulho. E já estava pronto para eu estar do outro lado, né? Do lado mais de ensinar as pessoas, as empresas, a como competir nesse mundo, e não mais só através de grandes nomes, gurus, né? Que na verdade, esse nome guru já não existe mais, porque ele já não tem mais aquele cara que era o dono. Hoje, a sabedoria, ela está naquela curva lá do Chris Anderson, a cauda longa. Nós temos hoje múltiplas ciências, já não tem mais uma ciência que domina tudo, né? Então, hoje eu estou mais numa linha de mostrar, usar toda essa minha experiência, né, essa minha visão do passado e do futuro, né? E aos meus 60 anos, eu consegui fazer essa transformação em mim que eu tinha que fazer também, né? Então, eu tive que dar minha parada, eu tive que tirar meu sabático de aprendizado. Tanto que eu recomendo para todo mundo aí que tem acima de 40 anos que faça um sabático de 6 meses a 1 ano, mas não aquele sabático de você viajar pelo mundo de mochila, mas um sabático para você ser útil para os próximos 30 anos, porque senão, 30, 40 anos, senão você vai ficar obsoleto. Que é o que eu tenho visto hoje muito no mercado e que me parte o coração. São pessoas que não estão conseguindo fazer a transformação porque ficaram lá no dia a dia da empresa. Isso é muito sério, as pessoas não têm aí a noção da seriedade que é isso. Porque você fazer essa mudança dentro do teu dia a dia, com as limitações todas que você tem, é muito complicado. Não basta só uma viagenzinha para o Vale do Silício para conhecer o estacionamento do Facebook. Os caras não são bobos, né? O que é bom mesmo, eles não mostram, entendeu? É muito superficial, com todo respeito, né, ao carinho que as pessoas têm. Mas o que é bom mesmo, eles vão mostrar, porque hoje a sabedoria, né, a confidencialidade de informações dessa empresa é muito grande. Sandro Magaldi e José Salib Neto são os renomados autores do livro de hoje. Com ampla experiência em inúmeros projetos bem-sucedidos, esse é o segundo livro da dupla e já alcançou o primeiro lugar da lista dos mais vendidos. Os autores contam que, baseados em toda a sua experiência e ampla pesquisa sobre gestão, eles identificaram que o mundo corporativo ainda está muito aferrado ao passado e, por isso, tenta se preparar para o futuro com as mesmas armas que sempre utilizou. Segundo eles, somente as pessoas são capazes de transformar essa realidade por meio da educação. Esse é o objetivo do livro, trazer à luz esse novo contexto, levando o leitor muito mais à ação do que à reflexão. Salib, fala um pouco sobre o que te motivou para escrever o livro e qual é o problema que ele resolve. A gente hoje está muito focado, eu e o Sandro, em salvar as empresas que já existem, dos ataques ferozes das startups. Porque hoje só se fala em startup, né? Só se admira startups, aplicativos que acabam resolvendo grandes problemas, né? Ou melhorando o que já é feito. Mas a gente sente que as empresas estabelecidas, que demoraram décadas para serem construídas, elas estão meio perdidas, né? Então a gente procurou colocar um cenário, tudo que está acontecendo, né? Principalmente numa visão um pouco histórica, e foi exatamente o que eu aprendi com o Peter Drucker, né? Para você entender o futuro, você tem que entender o que aconteceu no passado e quais foram os movimentos. Então nós fomos lá atrás buscar as grandes mudanças que nós tivemos aí na sociedade, na indústria, no business, né? E também contar, né, a questão da história da gestão do ponto de vista de movimentos sociais, que a gente chama, né? Porque a história da gestão nunca foi bem contada, ela sempre foi contada em termos de esse autor escreveu isso nessa data, nesse período, esse autor escreveu, mas ninguém dizia exatamente por que ele escreveu, né? E a gente tinha absolutamente certeza que as teorias de gestão, elas se evoluíam a partir de grandes movimentos, era uma disrupção, uma inovação, uma pessoa, e a gente sacou isso vendo o próprio iPod, né? Aquela maquininha de tocar música. A gente viu que quando inventou o iPod, a maneira de pensar em estratégia mudou completamente, porque colocou uma empresa como a Apple
no mercado da música, né, dominante, sem ter tido experiência nenhuma na música, né, basicamente. Ela simplesmente apareceu com um serviço de streaming, né, e mudou a maneira como nós vimos a concorrência. Por exemplo, a indústria automotiva sempre viu a GM como concorrente da Ford, como concorrente da Toyota, da Nissan, e de repente com o iPod mostrou-se que pelo modelo de plataforma digital, uma empresa que não tinha nenhuma experiência naquela indústria viria a transformar aquela indústria, né? Quer dizer, a indústria da música nunca foi mais a mesma depois que a Apple veio com o iPod, né? E com o iTunes. O livro Gestão do Amanhã foi publicado pela primeira vez em 2018. Um dos diferenciais do livro é que todos os conceitos aprofundados foram referenciados por casos práticos de 100 empresas citadas durante toda a obra. O livro vem acompanhado de uma plataforma de vídeos com 10 talk shows e com mapas mentais ao final de cada capítulo. Se você quer saber como evoluiu a visão de mercado mundial desde a primeira revolução industrial até os dias de hoje e para onde estamos indo, Sandro Magaldi e José Salib Neto nos levam nessa viagem através de casos de sucesso e fracassos de empresas como Kodak, Apple, Google, Microsoft, Nokia, entre outras. Trata dos novos líderes e gestores e vislumbra o que o futuro nos reserva. Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Então a gente já entendeu que grandes mudanças, seja um acontecimento histórico ou a invenção de algo muito importante, acaba impactando e modificando os modelos de gestão, que nada mais são do que as formas como os seres humanos entendem, planejam e executam negócios, governos, políticas e qualquer outra atividade. Por exemplo, eu até pergunto quem foi o primeiro grande pensador de gestão da história, né? A maioria das pessoas falam que foi o Peter Drucker. Eu digo que não foi o Peter Drucker, foi o Frederick Taylor, com a invenção, né, do motor a vapor, que criou a industrialização, criou a primeira revolução industrial, e ele, a partir disso, escreveu um livro chamado Scientific Management, a gestão científica. Se você fizer uma comparativo aí com o iPod, né, que mudou a maneira de você pensar em concorrência e trouxe o pensamento de plataformas, ou seja, acabou com as teorias do Michael Porter, né, que basicamente diria que uma empresa compete com a outra da mesma indústria, né? Você tem, a partir das plataformas digitais, você tem uma nova filosofia, uma nova teoria de estratégia, você anda para trás e acontece a mesma coisa, entendeu? A gente fala questão do motor a vapor, depois nós falamos da vinda do Peter Drucker, né? Que a entrada dele no mundo da gestão ocorreu, infelizmente, por causa do movimento que acontecia na Alemanha, que era o nazismo, né? E ele, como na verdade ele era um cientista social, não era um pensador de gestão, porque nem existia isso na época. Ele viu esses movimentos de totalitarismo, ele era um jornalista, na verdade, trabalhava com um jornal na Alemanha, ele não estava gostando do que ele estava vendo e ele começou a estudar a descentralização da sociedade, né? O oposto do que o Hitler queria fazer. E a partir desse estudo da descentralização, ele foi convidado pelo CEO, presidente da GE, para fazer esse mesmo estudo dentro da GE. E aí nasceu o que a gente conhece hoje pela gestão moderna. Esses movimentos, né, que são movimentos sociais que a gente procurou resumir, que também inclui rupturas, invenções, inovações, elas mudam a maneira como você vê a estratégia, você pensa, e você muda a maneira como você administra as empresas. Quem não perceber, não tiver essa leitura, acaba ficando pelo caminho, né? Por exemplo, hoje você tem muita empresa, principalmente dessas estabelecidas, que ainda, infelizmente, usam o modelo do Michael Porter ou um modelo tradicional de concorrência para competir, né? Eles não entendem que hoje o seu principal concorrente são, como diz o John Chambers, né? Eles são movimentos da tecnologia, né? Então hoje você não compete mais só contra o teu concorrente, você
compete principalmente com esses movimentos, né? Essas disfunções tecnológicas que acontecem. Então isso muda muito. Então, na verdade, foi essa um pouco da visão histórica, né, que a gente procurou dar para que as pessoas se situassem. Porque eu acho que no mundo hoje tem muita gente perdida, né? Acho que existe essa turminha mais nova que está vindo com essas empresas digitais, tem um entendimento muito mais claro do que está acontecendo do que aquelas empresas que estão há muitos anos, né? Porque as empresas estabelecidas que nós conhecemos, elas estão muito atreladas ainda à filosofia de gestão antiga, né? Ao que se conheceu pela gestão antiga. E uma nova filosofia de gestão ainda está sendo moldada, né? Mas a moçada toda já entendeu essa filosofia, né? Que é a gestão baseada em plataformas, motor 1, motor 2, essas coisas. Agora imagine a sua empresa ou qualquer outra empresa como tendo 2 motores de crescimento. O motor 1 é responsável por manter funcionando a operação atual, que é muito importante para gerar receita e para consolidar tudo que foi construído até agora. O conceito de outro motor trabalhando em paralelo, o motor 2, também é muito importante, porque esse segundo motor ele está dedicado a atividades disruptivas, inovações, parcerias, muitos testes e talvez algumas atividades que não sejam tão lucrativas, mas que são necessárias para dar à organização a possibilidade de antecipar novas tecnologias, novas tendências, novos comportamentos que podem no futuro vir a prejudicar o negócio principal, o motor 1. O mais legal de tudo é que esse conceito de gestão, que pode parecer um pouco complexo, mas não é, pode ser aplicado até mesmo por quem tem um pequeno negócio. O motor de crescimento 1 e 2 é o que a gente recomenda para as empresas inovarem, né? Não tem hoje nenhuma empresa no mundo que já não caiu a ficha para que a gente vive num mundo onde os clientes querem cada vez mais, eles querem cada vez mais produtos, mais serviços, mais diversidade e pior, por preços mais baixos, entendeu? Então você só consegue fazer isso se você inovar. Hoje a gente detectou que o sistema imunológico das empresas, aquele dia a dia, faz com que a inovação fique muito difícil dentro desse dia a dia, né? Porque você tem todos os problemas a serem resolvidos, aquela pressão, você tem as cabeças meio viciadas, né? Aquela visão do negócio durante muitos anos, e a gente recomenda, né, que as empresas façam inovações fora do seu dia a dia, criem empresas paralelas para basicamente tornar a empresa tradicional obsoleta, entendeu? Por exemplo, o Magazine Luiza, que é um exemplo que a gente adora falar, eles criaram o Luiza Labs, né? Eles tentaram fazer inovação dentro, deu tudo errado, a empresa quase quebrou, chegou a valer 200 milhões de reais. Aí o Frederico Trajano, com muita capacidade, criou o Luiza Labs, levou a turminha dele fora da empresa, num ambiente completamente diferente, pessoas com uma outra cabeça, mais voltada para a tecnologia, para aos poucos disruptar tudo que eles fizeram durante décadas para criar esse motor 2 para fazer a empresa ser competitiva, entendeu? E exatamente o que aconteceu, né? Você vê hoje o Magazine Luiza é um baita do sucesso, né? Reinventaram a cultura, reinventaram os modelos de negócios e tiraram, né, aquela maneira de competir antiga, tiraram de lá. Por isso que a gente recomenda, né, esse que a gente fala, o motor 1 é necessário, é o dia a dia, é o que leva a empresa, é o faturamento, é o que faz a empresa sobreviver. Só que o motor 2 é aquele motor que leva a empresa ao futuro. Em 1975, um engenheiro na empresa de fotografia Kodak desenvolveu um protótipo. Era algo grande, desajeitado, parecia mais uma torradeira. E o propósito daquilo era tirar um tipo diferente de fotografia. Uma fotografia digital. Naquela época demorava 20 segundos para ficar pronta uma imagem de baixíssima qualidade em preto e branco. Obviamente que a alta gerência da Kodak não reconheceu a mudança que estava por vir, e assim como o capitão do Titanic resolveu continuar a sua navegação com as fotografias impressas em papéis de alta qualidade
e extremamente caros. O resultado todo mundo conhece. Hoje a Kodak não existe mais, ninguém sente falta dela e a humanidade tem visto cada vez mais fotos impressionantes com a utilização da tecnologia digital. Bom, o momento Kodak, com certeza, acho que o exemplo mais emblemático é a Editora Abril, né? A Editora Abril, basicamente, aí lutando arduamente pela vida, né? Conseguiu aí vender praticamente deram a empresa pela dívida, né? E não conseguiu enxergar as mudanças na maneira como você vive. E é interessante porque você tem dois lados, né? Você tem a Abril, uma dívida enorme, sempre foi referência em informação no Brasil, falou das transformações e ao mesmo tempo foi engolida por elas, né? Basicamente, quem engoliu? Quem engoliu a Abril? Basicamente as redes sociais, o Google, né? Hoje, uma empresa como a Abril, que é uma empresa muito querida, inclusive parceira da HSM durante décadas, e estão aí lutando, quem sabe eles consigam até fazer a mudança, né? Principalmente na questão de publicidade, né? Quer dizer, hoje ninguém mais quer gastar. Eu lembro que a Veja, por exemplo, para você anunciar na Veja, você pagava R$150 mil por uma página, né? E como já dizia o Kotler, os diretores de marketing gastam metade da sua verba, falam que metade da sua verba de marketing é jogada no lixo, eles só não sabem qual é a metade. Então você gasta uma fortuna numa página e não sabe para quem está lendo o teu anúncio, né? Aí você gasta lá R$10 mil no Google e nessas redes você sabe exatamente quem está lendo, quanto está lendo, como chegou, quem leu, quem não leu, entendeu? Então, basicamente, a Abril não conseguiu enxergar essa mudança, né? E não fez nenhum movimento, né? Por outra razão, por outro lado, você pega uma empresa como a Folha de São Paulo, por exemplo, que estava basicamente no mesmo business, né, de informação, só que via jornal, entendeu que o mundo estava mudando, entendeu que a internet seria um novo modelo de negócios, criou o UOL, né? Criou o UOL, e dentro do UOL, não só uma empresa de informações, mas criou lá um marketplace, né, para pequenas empresas, e para essas pequenas e médias empresas criou um sistema de pagamento que chama PagSeguro, que é uma das empresas mais valiosas do Brasil hoje, né? Fez uma abertura de capital de, sei lá, mais de 9 bilhões de dólares, né? Então, você vê que são várias maneiras, né? Então, o que acontece hoje nas empresas, tem muita empresa, as empresas estabelecidas gastam muito tempo em proteger o seu passado em vez de criar o seu futuro, entendeu? Então, esses são exemplos, mas infelizmente aqui no Brasil, nós temos muito poucos exemplos disso. E no mundo também, né? São pouquíssimas empresas que souberam se reinventar completamente, né? Uma delas, fora do Brasil, a Lego, né? A Lego estava praticamente falida, criaram o Motor 2, né? O Lego Labs, né? Um jeito diferente, para fora, cabeça digital, trouxeram para dentro, hoje é um baita sucesso, entendeu? Mas são poucas as empresas. Eu acho que, na minha opinião, as empresas que nós conhecemos hoje, elas estão mais preocupadas em defender o antigo do que criar o novo, entendeu? Porque elas não sabem nem como criá-las. Para começar, elas muitas vezes acabam chamando um diretor, falam que o cara é o diretor de inovação, como se uma única pessoa na empresa estivesse pensando em inovação, entendeu? Isso é um erro enorme, entendeu? Todos deviam estar pensando em inovação. Citações do livro. Vamos ver algumas passagens importantes nas palavras do próprio autor. Qual será o futuro do trabalho com a automatização crescente? Os robôs irão substituir o ser humano? Qual o limite da tecnologia? E como ela impactará a sociedade? As transformações pelas quais passa a sociedade são tão velozes que os indivíduos não conseguem perceber racionalmente o processo de mudança. A nova era é conhecida como a quarta revolução industrial. Essa revolução é poderosa. Ela está modificando a forma como os indivíduos vivem, trabalham e se relacionam uns com os outros. Está alterando a vida tal como nos habituamos e conhecemos. Agora vamos falar de uma lei que todo empreendedor deveria conhecer. Quem criou ela foi Gordon Moore, o inventor do microchip. Eu digo que é a lei mais importante que existe. Por quê? Porque quando o Gordon Moore inventou o microchip, ele fez a previsão que o poder de processamento computacional dobraria a cada 18 meses. Ele fez essa previsão em 1965, quando ele começou a desenhar o microchip. O microchip o primeiro microchip foi lançado em 1971.
com 2.300 transistores dentro dele, e hoje você tem dentro do microchip por volta de 8 bilhões de transistores, né? Então, quando você aumenta o número de transistores, tudo fica mais rápido, né? Então, essa rapidez que a gente tem no mundo, ela não para, né? Daqui a 1 ano e meio, ele vai ter 16 bilhões. Então, quando as pessoas falam assim, o mundo fica cada vez mais rápido, mas ninguém entende o velocímetro. Você não sabe se você está andando a 180 por hora ou 360 por hora, entendeu? E a lei de Moore te dá mais ou menos uma ideia de quanto é o velocímetro. O que é frustrante, quando eu vou nas minhas palestras, né, eu pergunto para as pessoas quantas pessoas conhecem a lei de Moore, um público de 300, 400 pessoas, vocês vão ver 2, 3 mãos só, entendeu? Isso aí é muito perigoso, porque se você não sabe a velocidade que você está andando, se você não sabe se você está andando a 180 ou 360 por hora, provavelmente você vai se estourar em algum lugar, entendeu? Tenho nas minhas apresentações, eu tenho 2 gráficos, né? O primeiro mostra a curva ascendente da lei de Moore, o número de transistores, e o segundo mostra o número de empresas unicórnios que está sendo criado no mundo. Então você tem 2011, você tem lá umas 5, 6 empresas unicórnio, aí você tem lá 2016, 2007, está abundante de número de empresas unicórnio que está crescendo. Então assim, se você não sabe transitar nesse mundo hoje, você fica perdido, entendeu? Porque você age lentamente, entendeu? Enquanto os outros vão entendendo esse poder e vão de uma maneira muito rápida. Então, um deles é a própria Netflix, né? Você viu que quem dominava esse mercado de filmes em casa era a Blockbuster, né? E a Blockbuster não entendeu a lei de Moore. Quando falaram para apresentaram a lei de Moore para eles, falaram, isso aí vai demorar décadas para acontecer até alguém poder assistir o filme via streaming em casa. E o fundador da Netflix entendeu claramente o poder do streaming, a velocidade da lei de Moore, onde você assiste um filme tranquilamente, sem interrupções, e vai ter imagem e som cada vez melhor, entendeu? Então assim, hoje, se você não sabe transitar em um mundo dirigido pela lei de Moore, isso significa que as pessoas têm que ficar cada vez mais rápidas, e isso causa um transtorno até mental, e o número de pessoas que estão usando psiquiatras hoje são enormes, aumentam cada vez mais, porque são pessoas que não conseguem viver nesse mundo de tanta rapidez, entendeu? São pessoas que estão acostumadas ao mundo mais lento, né? O mundo mais... E quem não andar nesse mundo, então esse mundo não vai ser para qualquer um, ele vai ser cruel, em termos de saúde mental, inclusive. E as empresas vão ter que entender muito isso, né? Porque os seus executivos vão começar a ficar cada vez mais doentes. Simplesmente, a gente vive hoje num mundo dirigido pela tecnologia, aonde a lei de Moore pegou uma tração tão forte que a tecnologia cresce muito mais rápido do que a nossa capacidade de entendê-la e compreendê-la, entendeu? Então, você tem um mundo que cresce, você não entende esse mundo, você acaba pirando, literalmente. Resumo Cast. Livros para empreendedores. Já conhece a área Premium do Resumo Cast? Se você está gostando do nosso trabalho, quer nos ajudar a continuar empoderando a humanidade com o conhecimento dos livros, eu lhe convido a tornar-se um assinante Premium do Resumo Cast. Lá você terá acesso a uma área exclusiva com os episódios da 2ª temporada, sem anúncios comerciais. Os episódios na área Premium são publicados um dia antes, no domingo, ao invés da segunda-feira, e você tem acesso ao acervo dos resumos de 10 minutos que estamos preparando. Então visite resumocast.com.br/premium, faça assinatura por menos de 2 cafezinhos por mês e entre para esse grupo seleto de empreendedores que, assim como a gente, estão comprometidos em melhorar a cada dia. Agora vamos voltar com o José Salib Neto, que vai falar sobre alguns exemplos de desafios que grandes corporações enfrentam para se reinventar e inovar a cada dia e não serem engolidas pelo mercado.
Brasil, se você perguntar para mim, eu conheço aí de exemplos bem-sucedidos mesmo, que deram super certo, eu só conheço 2, é Magazine Luiza e PagSeguro, eu não conheço outro. Sim, juro por Deus, eu não conheço outra empresa que conseguiu reinventar o seu modelo de negócio, né? Existem muitas tentativas, você vê o Itaú com o Cubo, né? Você vê lá o Bradesco com o InovaBrá e tal, mas no final das contas eles não conseguem, eles estão ainda atrelados ao modelo antigo, né? E aí você vê as outras fintechs fazendo a maior festa em cima disso, entendeu? Por quê? Porque, de novo, né, a gente sempre vai para a causa, né? E a causa é que porque essas empresas já que nasceram lá atrás, elas ainda estão muito fundamentadas no modelo antigo de gestão, que é aquele modelo da business school, né? As velhas teorias de liderança, as velhas teorias de estratégia. Isso não funciona mais, né? Existe uma nova gestão pegando forma em todas as áreas, né? Inclusive na própria cultura da empresa, né? E são tantas empresas que estão sendo engolidas hoje que se você vê o número de unicórnios hoje, eles não param de crescer, né? E o que eles estão fazendo, eles não estão... Se você pegar a maioria dessas empresas, eles não estão criando os negócios novos, eles estão basicamente reinventando os negócios antigos, né? Por exemplo, o Uber no transporte, entendeu? A Netflix na televisão, né? Então tem a própria nossa querida Rede Globo aqui também, que sempre foi exemplo de inovação, está sendo engolida pelo Netflix, né? Que não é nem um dos canais de televisão aqui do Brasil, né? Então hoje, de novo, né? O teu concorrente está em lugares que você nem imaginou ainda, entendeu? Então para você criar um modelo de pensamento hoje de estratégia é muito complicado, né? Porque você não sabe de onde vem teu concorrente mais. Antes teu concorrente está muito claro, ele estava do lado de você, do teu lado. Então ficavam um olhando pro outro, né? Hoje aparecem os caras de um aplicativo, aparece um cara dos Estados Unidos, aqui, entra no Brasil. Se você imaginar que a Netflix hoje tem o segundo maior faturamento de todas as TVs brasileiras, fatura 1 bilhão e 400 milhões de reais no Brasil com 50 funcionários, né? Já fatura mais do que a SBT, cara. Putz, então isso aí muda completamente a maneira. Infelizmente, a gente continua atrelado, as teorias de administração continuam atreladas ao velho modelo que foi muito bem sucedido no passado, mas que hoje basicamente não serve mais. E é de difícil abandono também, entendeu? O que o C.K. Prahal falava, né? Você tem que aprender a esquecer, você tem que abandonar o passado. O Peter Drucker já falava isso muito, né? Que é a coisa mais difícil de uma empresa. Estamos vivendo em um ecossistema onde dinossauros lutam ferozmente para conquistar mercados. Alguns dinossauros são muito fortes, muito poderosos, possuem muitos recursos, mas são grandes e lentos. Outros dinossauros são menores, com menos recursos, menos força, mas são rápidos e ágeis. Esse é o ecossistema dos negócios de hoje. E nós vivemos em uma era onde nunca foi tão bom ser consumidor. Mas afinal, quem é que possui o maior desafio? Uma grande empresa que precisa modificar internamente, que precisa se reinventar, ou uma pequena startup que precisa lutar sim contra uma grande probabilidade de fracassar, que estatisticamente é muito alta? Pois é, eu acho que as duas coisas são difíceis, né? Porque a gente vê assim, para cada Uber, né? E eu vejo muitos startups, né? Pelo menos aqui no Brasil, que eu tenho mais contato, né? Assim, a fome desses jovens hoje para abocanhar o mercado mais ineficiente é muito grande, né? Por outro lado, se você for ver bem o número de empresas startups que dão certo, né? Eles são muito pequenos, né? Você pega, por exemplo, às vezes são únicos, né? Você pega a Netflix, né? É praticamente única. Tudo bem, agora tem a Amazon Video, você tem aí outros serviços vindos, né? Mas essas empresas são praticamente monopolistas, né? O prêmio é muito grande, mas ele acaba sendo para um. O próprio Uber, né? Quer dizer, você tem tudo bem, você tem aí um concorrente que vem atrás, mas tá longe dele ainda. Eu acho que os dois são difíceis, né? Agora, eu acho que as empresas estabelecidas, o dia que elas aprenderem realmente a competir, que não vai ser fácil, eu não sei nem quando vai chegar a isso, elas podem ter muita vantagem, porque elas têm dinheiro, né? Elas têm posicionamento, elas já têm os clientes, elas já têm tudo que foi
construído no passado, mas ela vai ter que aprender cada vez mais a operar debaixo desse motor 2. Mas continua muito devagar, ao meu ver, né? Até nos Estados Unidos, né? Você vê empresas como a GE, por exemplo, que não consegue sair do lugar, né? As ações derretendo, entendeu? Ainda pensamento gerencial totalmente atrelado à business school, né? Então, aos alunos de gestão que vêm dessas escolas. Então, eu acho que as duas coisas são difíceis e as oportunidades são imensas para as duas empresas. Quem soube fazer, por exemplo, você pega o Magazine Luiza, que aproveitou toda a clientela que eles tinham, aproveitou todo o posicionamento e conseguiu fazer a mudança e já tem todo aquele músculo lá. Então, hoje é uma empresa que, encara até a Amazon aqui no Brasil, sem problema nenhum. Mas como é que faz isso na prática, Salib, para implementar mudanças que sejam duradouras e inovadoras? Como é que faz para mudar a cultura de uma empresa? É possível na prática? Se as empresas souberem, mas elas vão ter que ter muita coragem, né? A cabeça das pessoas, o time que você contrata, da onde que eles vêm, né? Os alunos que vêm de business schools hoje, né? Eles vêm já com cabeça antiga, entendeu? Já não tem mais. Aliás, eu falo para qualquer jovem hoje, olha, se quer estudar business de transformação, não vai para a escola de negócio, vai estudar tecnologia, vai estudar design, vai estudar qualquer outra coisa, né? Porque ainda o modelo ainda é atrelado ao passado, entendeu? Eu digo que as duas coisas são difíceis, mas existem oportunidades gigantes para as duas, né? E souberem trabalhar. O problema é que não basta só vontade, né? Porque vontade está todo mundo com vontade. Agora, eles têm que entender quais são as novas teorias, quais são as novas habilidades, né? Que a gente fala muito lá no nosso livro. Hoje, a maneira como você avalia seus executivos, ele tem que ser bastante diferente de como era avaliado no passado, né? Os skills, né? Eu digo, tem muitos executivos, né, que sabem muito, que tiveram muito sucesso no passado, mas eles precisam fazer alguns sabáticos de reinvenção. São pessoas que você tem que tirar da empresa durante 6 meses, mandar ele para o Silicon Valley, para a Índia, para Israel, trabalhar no Google um pouco, para poder sobreviver nos próximos anos e trazer. Só que poucas empresas estão fazendo isso, né? Eles trazem gente que dá palestra, mandam fazer missões lá no Vale do Silício, mas que infelizmente continua com a mesma cabeça antiga, entendeu? Então, se você não muda o mindset, se você não faz realmente algumas cirurgias mentais e traz gente nova para ajudar essa turma antiga e recicla essa turma antiga para competir no futuro, a gente vai ver cada vez mais empresas derretendo, né? Você vê até as empresas lá do grupo do Jorge Paulo Lema, né? Ambev, agora a Nicecraft, né? Você vê o preço das ações está derretendo, né? O mundo já não quer mais isso, entendeu? O mundo quer um outro tipo de negócio. Os investidores querem negócios mais enxutos, né? Que não tem. Onde você tem hoje qualquer tipo de buraco, de gasto extra, né? De espaço a ser preenchido, vai alguém preencher com alguma coisa. O livro Gestão do Amanhã traz grandes lições para líderes e empreendedores que desejam construir um negócio de longo prazo com resultados no presente. Lição 1. Estamos em uma nova era. Muitas organizações ficaram pelo caminho por não entenderem a nova dinâmica dos negócios. Não é apenas a mudança do o que e como as coisas são feitas, mas também do quem somos. É chegada a hora da mudança. É o momento definitivo da busca por novas referências para lidar com um novo mundo. Empresas como a Google, Facebook e a Amazon são as referências desse novo contexto. São organizações que catalisam os desejos e anseios de um novo consumidor e atuam como plataforma de negócios que tem como eixo comum a centralidade no consumidor. É a reinvenção do foco. Lição 2. Nova economia. Plataforma é uma empresa que viabiliza interações que criam valor entre produtores e consumidores externos. A plataforma oferece infraestrutura para essas interações e estabelece regras de funcionamento. O principal objetivo de uma plataforma é propiciar o contato entre os seus usuários e facilitar a troca de bens, serviços ou moedas sociais, permitindo assim a criação de valor para todos os participantes. Lição 3. Motores de crescimento 1 e 2.
No motor 1, são necessários muita disciplina, melhoria contínua nos processos e monitoramento constante na redução de riscos para a operação, sobretudo os financeiros. No motor 2, são requeridos uma gestão baseada na agilidade, maior propensão ao risco, originalidade e uma estrutura financeira específica, visto que o retorno sobre o investimento sempre será em longo prazo e existe a clara perspectiva da perda de recursos em apostas que não darão certo e deverão ser descontinuadas. O motor de crescimento 2 sempre se orientará à criação de um negócio mais apto a catalisar as novas demandas dos clientes, a nova arena competitiva, as ameaças e as oportunidades da nova economia. Lição 4. As habilidades do novo líder. O novo líder deve ser questionador, flexível às mudanças, aberto ao risco, conector de ideias e pessoas, com foco no cliente e sintonizado ao propósito da empresa. Essas são habilidades essenciais que precisam ser desenvolvidas na 4ª Revolução Industrial. O John Chambers, da Cisco, ele escreveu um livro chamado Connecting the Dots, maravilhoso, inclusive, e ele fala que daqui a 10 anos, 40% das empresas que nós temos hoje não vão existir mais. E os outros 60%, provavelmente, metade vai estar quase desaparecendo também. Entendeu? Então, assim, eu digo, quais são as habilidades? Bom, primeiro, um entendimento claro da tecnologia e dos cenários, né? Você tem que gastar uma grande parte do seu tempo estudando tendências e não só pendências, né? Porque a maior parte das pessoas hoje passa o tempo falando pendência, fazendo coisas para o dia seguinte. E já está comprovado isso lá pelos amigos da Singularity University, que o conhecimento hoje, ele fica obsoleto em 6 meses, entendeu? Então não adianta nada você passar 2, 3 anos estudando uma matéria, se daqui a 6 meses ela não vai servir mais para nada, tá entendendo? Aí você vai ter que desenvolver habilidades conectoras, né, que a gente fala que é a habilidade mais importante nessa 4ª Revolução Industrial, porque a lei de Moore, quanto mais ela vai pegando tração, você vai criando mais ciências dentro dela, né? Por exemplo, hoje só se fala em inteligência artificial, né, robótica, nanotecnologia, só que você tem outras ciências que estão sendo originadas da inteligência artificial, né? Já tem inteligência artificial 1.0, 2.0. Então a coisa anda tão rápido que você tem novas ciências vindo e então você tem que também desenvolver capacidade de olhar essas tendências e não ficar fixa. Então, as pessoas hoje que não têm a capacidade hoje de fazer conexões, de integrar as conexões, de andar rápido, de ter entendimento claro das tecnologias, de ter um mindset flexível, né, que é um mindset de crescimento, que a gente chama da Carol Dweck, aquela professora de Harvard, que escreveu um livro chamado Mindset, de você ter uma capacidade de aprendizado rápido, você não sobrevive nesse mundo. E se você não sobrevive, a tua empresa não sobrevive. Entendeu? Então você tem outros aprendizados, por exemplo, pense bold, né? Think bold, B-O-L-D. Em inglês é arrojado a tradução. É que hoje o mundo é imaterial, né? Você não precisa mais construir coisas, né? Por exemplo, você vê você aí, para você fazer o que você fazia antigamente, você teria que estar no estúdio, você teria que estar no Brasil, você teria que ter 1000 ligações. Pô, hoje você está em Dubai e fazendo... É verdade, talvez alguns anos atrás o Resumo Cast só seria possível se eu tivesse uma antena enorme instalada na minha casa e caríssima para transmitir ondas de rádio e as pessoas me escutarem. Hoje a transmissão é muito mais eficiente, praticamente instantânea pela internet e com um custo muito menor. Então você é um cara que conseguiu, você obviamente aprendeu a pensar bold, aprendeu a pensar que o mundo é imaterial, aprendeu a pensar que você pode trazer conteúdo diferenciado estando em qualquer parte do mundo. Você não precisa estar numa estação de rádio, né, com tantos fios e investimentos para poder fazer isso. Enquanto pessoas donas de rádio continuam tendo rádio, tá entendendo? E aí, entendeu? O empreendedor do futuro é aquele que consegue enxergar o que vai acontecer. É difícil, sim. Não é uma tarefa fácil. E o primeiro passo é não se acomodar. Não seja aquele cara que fala o que todo mundo fala. Não seja aquele cara que faz o que todo mundo faz. Não espalhe a ideia na sua empresa ou na sua organização de que é suficiente ficar somente olhando para os lados e tentar entender o que as pessoas estão fazendo. Isso é sim importante, mas o que vai lhe atingir não são águas que você já navegou,
e sim aquele iceberg que está lá na frente. Lembra da história do capitão do Titanic, o Edward Smith? Pois é, na época dele, o mundo se movia na velocidade de um navio e ele não deu conta. Hoje o mundo é instantâneo, se move na velocidade da luz. E isso não é uma desculpa para você desistir de se acomodar e parar de pensar em jeitos novos de fazer as coisas. Então não adianta, eu falo, não adianta você ser um cara de 45 anos, fazer uma visitinha lá no Facebook, no Google, e você vai lá e vê mais a fachada deles, entendeu? Então você tem que dar uma parada ótima para reciclar. Eu, modéstia à parte, eu acho que eu fiz isso muito bem, de ter feito isso e ter usado o passado e o futuro para orientar as diversas gerações, né? Os mais novos, mais velhos, né? Então, é isso que eu tenho feito, principalmente através de palestras e workshops, né? Que é o que eu tenho mais gostado de fazer. Desenvolvi 8 palestras diferentes, workshops, e tenho feito isso com muito entusiasmo, muito prazer, né? Eu nunca usei a HSM para fazer isso, porque quando eu estava na HSM o palco era dos gurus, não era meu palco. Só que agora eu me reinventei e o palco é meu agora. Como eu brinco aqui em São Paulo, falo assim, o guru agora é nós. Quem quiser conhecer mais o trabalho do José Salib Neto e as palestras dele, pode visitar jsalib.com.br. Esse link está na descrição do episódio. Vamos ficando por aqui hoje, um grande abraço aqui de Dubai e até a semana que vem com mais um grande livro para empreendedores. Visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil.